Olá, tudo bem? Meu nome é Luciano Moraes, sou professor de violão formado pela USP, doutor em música pela Universidade de São Paulo, e estou aqui para conversar com vocês a respeito do prelúdio número 1 de Villa-Lobos. Vamos lá? Alguns vídeos passados eu deixei uma aula preliminar a respeito do prelúdio número 5, já adiantando para o pessoal que um prelúdio do Villa-Lobos é pedido, por exemplo, na prova de música do vestibular da Unicamp. Então, acho que o pessoal aí deve estar esquentando os pandeiros, né, esquentando as baterias para fazer a prova da Unicamp e eventualmente escolheu algum desses prelúdios. Se você conhece alguém que seja o caso, manda esse vídeo para ele. É lógico que essa aula não vai servir para resolver problemas específicos, que a gente teria que dar uma aula individual para a pessoa para tratar de questões que são particulares, né, de cada pessoa que se propõe a tocar essa obra. Mas existem alguns pontos de partida interessantes, né? Um deles é este aqui, o uso de um pequeno durex que eu costumo colocar na unha do polegar. A técnica de colocar esse durex é um pouquinho complicada, exige uma coreografia e uma certa força para esticar esse durex e colocar em volta da unha, mas é uma tática, é uma técnica, né, e é um recurso bastante útil para a gente usar em peças como essa, que o prelúdio número 1 do Villa-Lobos exige uma ação muito, vamos dizer, muito constante, né, do polegar, praticamente tocando a linha melódica principal o tempo inteiro em uma dinâmica forte na maior parte do tempo, e por isso a gente que tem às vezes uma unha um pouco mais fraca, eu não tenho a unha muito forte, né? Nesse caso, eu não preciso usar a unha postiça, mas nesse caso a minha unha do polegar gasta muito rápido, então eu uso esse expediente aí do durex para ajudar a unha a se manter por mais tempo. Outros problemas específicos a respeito dessa peça eu vou abordar com esse instrumento, tá? Esse instrumento é de propriedade do professor Flávio Apro, que é da Universidade Federal de Maringá, tá? Não sei se é federal ou se é estadual, hein, Flávio? Depois você corrige aí para mim nos comentários. E pelo aspecto geral do instrumento, vocês percebem assim que é um instrumento muito bem feito, um instrumento de uma goma laca perfeita, dá para ver até a janela do meu quarto aqui, ó, né? É uma goma laca muito bem feita, um acabamento esplendoroso, um jacarandá brasileiro de primeira qualidade, um tampo de abeto incrível que tem esses rajados aqui que são excelentes. E você começa a perceber alguns detalhes, como por exemplo esses dois círculos em volta do cavalete, a roseta descomunalmente grossa, né? Um desenho super largo, diferente do padrão deste luthier, né? E esse detalhe aqui, que para os violonistas que conhecem um pouco da história do violão, ele causa realmente assim arrepios, né? Porque esse desenho era muito característico dos violões Hauser, mas o desenho da mão era uma homenagem que o Hauser fazia ao Torres. Então nós estamos falando aqui de um violão que homenageia essa escola Torres Hauser em uma quase cópia, né? Não vou dizer que seja uma cópia, mas um instrumento baseado no plano de um instrumento Hauser de 1948. O autor desse instrumento é o grande luthier brasileiro Renato Oliveira. Então este é o violão número 66 de 2019 que o Renato Oliveira construiu para o professor Flávio Apro. Agradeço pelo empréstimo. Aliás, quero lembrar ao Flávio que essa camisa que estou usando, inclusive, foi dada de presente pelo Flávio Apro, né? Uma camisa oficial da Fundação Hauser, uma fundação na Alemanha, que é uma fundação que coordena, né, que dirige toda a visibilidade pública dos violões Hauser, uma fundação sediada em Munique. Tá? Então vocês vão ouvir esses exemplos aqui com esse instrumento. Tá? E voltando então ao prelúdio número 1, qual é o primeiro problema deste prelúdio? A gente observa aqui que temos um Si Mi com um glissando, né? Algumas interpretações lapidares desse prelúdio são, como por exemplo no caso da gravação de Sérgio Assad, a gente não ouve esse glissando, ele faz o salto bem rapidamente, né? Sem fazer o portamento. Tá? É uma maneira, quer dizer, o Sérgio Assad era aluno da Monina Távora, que era pianista também, então ela via com muitas ressalvas esse excesso de rubatos e portamentos e vibratos que a escola violonística quase que romântica do Rio de Janeiro dos anos 40, 50, 60 utilizavam. E o resultado disso é que tanto do Abreu quanto o do Assad, eles têm abordagens interpretativas, pelo menos no início das suas carreiras, bem mais sóbrias, vamos dizer, sem o uso desses recursos expressivos, que ela considerava talvez exagerados. Eu não vejo razão para abandonar essa possibilidade de fazer o rubato, mas a gente tem que dar razão para a Monina e dar razão para a gravação do Sérgio Assad, no sentido de que um rubato ele pode ser realmente muito feio.
E como fazer com que esse efeito de rubato soe bonito? A primeira coisa é você fazê-lo rapidamente no final da nota que está marcada. E fazer o rubato realmente como uma passagem de uma nota para outra, sem chamar muita atenção para ele em si. Vou dar um exemplo. O que eu consideraria um rubato inadequado? Seria um rubato muito lento. E aí começa a melodia, né? Ou então um rubato que faz... que antecipa a nota. É claro que no estudo do rubato, estou falando rubato, mas é o portamento, né, o glissando. É claro que o glissando ele tem que ser estudado lentamente para a gente ter consciência do tipo de força que estamos fazendo com o polegar. Quando eu faço um portamento, o meu polegar sai na primeira nota, eu faço o portamento e o meu polegar volta a se posicionar no braço do violão só no fim do portamento. Quer dizer, o portamento é feito com o polegar solto, tá? Com o polegar livre. Para além disso, eu preciso escutar durante um certo tempo a nota Si. Então, se ela dura tam, tá, eu preciso fazer o glissando somente no final da nota Si. Então, certo? Outra coisa, o meu polegar vai tocar a nota Mi no instante em que o dedo 1 chegar a essa nota Mi. Então, não façam... e nem... É um portamento rápido no final da nota, onde o polegar ataca o Mi exatamente no momento em que o dedo 1 chega à sétima casa. Mesma coisa para chegar no Ré. Aqui tem uma controvérsia, tá? Porque no compasso... Eu espero que vocês tenham a partitura em mãos anotadas com os números dos compassos. Tá? No compasso 5, da passagem do compasso 5 para o compasso 6, eu tenho essa passagem Mi, Si... que o Villa-Lobos escreve uma ligadura entre o Mi e Si. Como é que se faz essa ligadura? Vamos fazer uma ligada assim, né? Não tem como. Vamos fazer uma ligada da primeira da segunda até a nona casa. Uma solução é tocar o Mi e o Si aqui na quinta e na terceira. Outra solução é pegar a partir do Mi na quarta corda e fazer um portamento. Quer dizer, a gente substitui o ligado que está escrito por um outro portamento, que também tem que ser feito de maneira discreta, rápida, com a mão direita atacando a nota exatamente no instante em que o dedo da mão esquerda chega nela. Certo? Aqui vem um problema que, a partir do compasso 6, um problema que a gente demonstra claramente o nível de leitura que o violonista tem, porque está escrito Sol, Si, Si, Si. E depois Sol, Si, Mi. Os violonistas confundem aqui porque o acompanhamento durante todos esses 6 primeiros compassos foi feito somente com as cordas soltas, com a corda 3, 2 e 1. Mas aqui surge um trecho que a gente tem que tocar não a corda 3, 2, 1, mas a corda 4, 2, 1. Não afinei corretamente esse instrumento. Assim. Então, esse deslocamento do indicador, né? E depois o indicador volta para a terceira corda. O efeito é preciso ter ouvido para isso. Já não é a posição mais cômoda do mundo para dar a demonstração, mas ouvindo vocês percebem a diferença. E segue. Aqui tem mais um exemplo, compasso 9. Ele escreve Sol, a nota da melodia, Si, Si, Fá natural. Então, quando o Villa-Lobos escreve normalmente duas notas, uma do lado da outra, dependendo do contexto instrumental, isso significa que ele quer que aquela nota soe em duas cordas diferentes. Tá? No caso do Prelúdio 3, que a gente vai falar em breve, isso é exatamente o contrário. Mas o que determina se a coisa tem que ser lida de um jeito ou de outra é o padrão que a própria partitura estabelece. Tá? Por isso que é tão importante a gente levar muito a sério o texto musical. Vestibulantes, tomem cuidado que o grau de detalhe de vocês em relação à leitura da partitura é avaliado neste momento, tá? Tem uma coisa mais importante ainda que eu não cheguei a falar. Esse prelúdio, ele tem o início da frase, claro, no primeiro compasso, e ele vai, vamos dizer assim, até o compasso 12. O anacruz do compasso 12 até o compasso... Deixa eu verificar aqui... Aí é mais longe um pouquinho, até o compasso 28, né? Compasso 12 até o compasso 28 é de novo uma frase só. E do compasso 28 até a fermata no compasso 39 nós temos uma outra frase. Quer dizer, são 3 frases que abrem o prelúdio.
que cada uma delas tem um ponto culminante mais elevado do que a frase anterior. Então, se na frase anterior eu chego à nota mais aguda, este Ré, na 12ª casa, a frase seguinte vai ter como ponto culminante o Mi. A terceira frase vai ter como ponto culminante o Fá sustenido. Quer dizer, o violão não está quase aguentando. Esse Fá sustenido está localizado aqui na 10ª, 12, 13, 14, 15, 16, 16ª casa. Então, é uma nota que é muito difícil a gente encontrar uma situação que a gente precisa utilizar uma nota numa região tão aguda. A corda 4 grita bastante, então é por isso que é viável esse efeito, mas o que o Villa-Lobos está tentando explicar para vocês, para mim, né, para as pessoas que abordam essa partitura, é que a cada frase nós vamos mais longe na altura, quer dizer, no nome das notas, né, quer dizer, na altura da escala. Isso significa que a cada frase nós precisamos ir mais longe também na dinâmica, pessoal. Essa é uma coisa que os violonistas, especialmente jovens, esquecem muito de pensar, de planejar a dinâmica. Então já começa o prelúdio com toda a energia que são capazes de produzir no violão e a peça fica monótona, porque você não tem mais para onde ir. Então é interessante a gente fazer um planejamento claro da dinâmica. O início, mesopiano. Mesopiano, não precisa ser mais. Desenvolva, então, a dinâmica, você vai crescendo até o mesoforte, no máximo, não precisa de mais que isso, né? A segunda frase você pode começar, então, mesoforte. E aí você vai até o forte, que é aqui. Isso é um forte já, né? Alguns fazem um piano súbito. Novamente pares de notas, a mesma nota tocada em duas cordas diferentes, o Mi, Lá e o mesmo Mi na primeira corda. Aí vem uma sequência de acordes diminutos, que é uma oportunidade muito interessante para a gente treinar uma técnica super importante, que é abrir, fazer o salto de posição tirando o dedo que está na corda cromada. O baixo chia muito. Se a gente fizer a passagem inteira sem levantar nenhum dos dedos, a gente tem... A gente ouve mais o chiado do que a própria nota. Então é interessante, antes do salto, levantar sutilmente o dedo 1. É muito rápido essa interrupção da linha melódica. O ouvido quase tende a ligar essas notas. Essa prática tem que ser feita muito lentamente. Levante o dedo 1 e deixe o dedo 2, 3 e 4 na corda. Si, levanta. O prelúdio número 3 tem uma passagem muito mais longa que essa, muito mais complexa, que a gente trabalha com 2 dedos tendo que ser levantados. Tá? Essa ideia de levantar o dedo e também levantar o polegar é crucial para manter a técnica da mão esquerda leve, tá? E não pesar, não carregar demais não carregar demais assim o esforço que é necessário fazer para pressionar as cordas de maneira adequada. Tem um dos vídeos do canal, eu fiz exatamente visando a essa pergunta de um dos usuários, né? Como é que se resolve o problema do chiado do violão? Falei, olha, o chiado não é tanto o problema, mas ele pode indicar um excesso de tensão. Então essa tensão a gente resolve quando? Abrindo. Como que a gente resolve? Né? Abrindo a mão, saltando com os dedos para fazer os saltos de posição. Lógico que ninguém quer esse efeito, né? Então esse salto tem que ser feito o mais rápido, o mais veloz possível. Mas esse é o ponto de partida. Com o passar do tempo, esse corte, né, na linha melódica vai ficando cada vez mais sutil. É possível fazer mais sutil ainda, se não tiver tempo para estudar e tiver ouvido para isso, né? Acho que a música vai indo até ali o compasso 13, onde a gente tem uma volta do motivo principal. A gente faz, vocês lembram, o início do prelúdio foi... Esse é o início das 3 frases, a gente pode considerar isso um motivo já, né? Todas as frases se iniciam com o mesmo motivo, que é esse salto de quarta, Si, Mi, né? No compasso 41, a gente tem como tema de fechamento essa passagem é muito mais complicada do que o que parece, porque na verdade a gente saiu do Dó, baixo, né?
Si, Mi. É de novo o motivo inicial da música. Foi apresentado para a solução desse trecho, a gente não, ao invés de tocar o harmônico, tocar a sexta corda solta. Aí ficaria. Do ponto de vista técnico, isso é bastante confortável, porque eu não preciso ajeitar aquela melodia do 4, ele vai sair no espaço de um acolcheio do Ré sustenido pro Mi, pro Mi no harmônico, né? Depois ajeito a mão e toco o harmônico, eu preciso reposicionar essa corda, quer dizer, é muito reposicionamento. Se a gente tivesse aqui uma corda solta, é muito mais fácil fazer esse posicionamento e destacar o acorde em harmônico, que precisa ser ouvido como nota real, né? Isso aqui é uma melodia. Tem que ser tocado como uma melodia, né? Mi, Si, Sol, Mi, Si. Compasso 13, né? Estou me referindo. É linda a teoria, só tem um problema. O Villa não escreveu isso. O Villa escreveu outra coisa. Então a gente precisa praticar mais e fazer a solução original, porque senão a gente não tem uma coisa que é muito valiosa para a música que é do século XIX e a música que é inspirada no século XIX, que eu acho que seja o caso de alguns elementos aqui dos 5 prelúdios, apesar deles serem de 1940, mas que é essa ideia de ciclicidade, né? É quase uma forma cíclica, o motivo vai voltar, ele sempre tende a retornar, né? Especialmente aqui, que nós estamos numa parte da peça que ele está no final da primeira sessão, que vai ser o final também da música, porque a primeira sessão se repete, e ele está fazendo uma recapitulação dos motivos. Então é super importante a gente preservar essa ideia, né, que é um intervalo ascendente, não um intervalo descendente, certo? Eu podia dizer simplesmente que assim, faz o que está escrito, mas é que os violonistas nem sempre fazem o que está escrito. Às vezes a solução tem que passar por uma hermenêutica do texto musical. A gente precisa compreender o que significa aquele salto dentro do texto musical para saber qual a importância e o valor que a gente vai dar para ele, né? Acho que é isso. Tenho mais algumas coisas para dizer a respeito da parte B, tá? Mas isso eu vou deixar para a segunda parte do vídeo, que vai ao ar na próxima quinta-feira, daqui a 2 dias, tá bem? Então se ligue bem aí no canal, aguardo vocês, aguardo os comentários, críticas, sugestões, reclamações, e até o próximo Conversa de Violonista.